20 anos de subemprego e a pessoa não conseguiu sair dessa realidade ainda. Isso acontece com muita gente, assim como nós vimos em algumas situações aqui no canal. Algumas pessoas entram em um trabalho, só que aquele trabalho ele não é necessariamente um subemprego. É um trabalho que as pessoas às vezes não gostam tanto, mas é um trabalho que quando elas entram, tudo bem. A pessoa ganha seu salário, paga suas contas, consegue ir levando a vida de alguma forma. Ela não encontra grandes dificuldades para trabalhar ali diariamente. Então a pessoa acaba ficando, como se diz, né? A pessoa fica ali, ela vai vivendo a vida ali no dia a dia e não encontra nenhuma dificuldade, nenhum problema, nenhuma situação difícil que faça com que ela saia dali. Então, se tudo tá bem, se você tá pagando as suas contas, tá sendo suficiente para você sobreviver, você acaba se mantendo ali por longos períodos de tempo. Você não vê uma necessidade de tentar outra coisa, você não vê uma necessidade de tentar fazer alguma coisa diferente, porque o que tem ali já é suficiente para você. Já te faz sobreviver e você ainda consegue levar o recurso para sua casa, para a família. Permite que você tenha alguns sonhos, alguns planos, então é comum. Só que com o passar dos anos, todos os empregos estão passando por modificações, que é o que tem acontecido com muita gente que percebeu que está em um mundo de subemprego. Porque quando a pessoa entrou 5, 10, 15 anos atrás, o trabalho era um lugar bacana. A pessoa tinha um bom convívio com os demais, a pessoa conseguia ter um emprego de respeito, pagar as contas e coisas do tipo. Então não era considerado um subemprego, mas nos últimos anos os empregos eles têm se tornado subemprego pelas circunstâncias. E tem pessoas que realmente trabalham em subemprego há muitos anos, mas não perceberam que a inflação, as condições sociais, o trânsito, as pessoas não perceberam que tudo isso tem pegado um pedaço, uma parcela do salário delas, uma parcela daquilo que elas poderiam fazer algo para mudar de vida. Mas o preço das coisas tem aumentado, então as pessoas elas acabam sendo levadas por essa realidade social, porque se o preço das coisas só aumenta, se as pessoas não conseguem mais comprar o básico, aquele local que você trabalha começa a te tratar mal porque tem uma pressão muito grande para vender mais e tudo mais, isso acaba se tornando sim um subemprego. Você acaba trabalhando em um lugar que nem sempre é tão compensante assim. Você acaba trabalhando em um lugar onde você não ganha um bom salário, onde você não tem um respeito, onde você não vê perspectivas de mudança de vida. Então as coisas acabam não sendo tão compensantes. E a pessoa, sem perceber, ficou ali durante 10, 20 anos. Algumas pessoas até hoje, se não se movimentarem, vão acabar ficando sim 10, 20 anos no mesmo lugar. Isso porque o emprego acomoda a gente. Só que aqui a gente tem que considerar as realidades sociais. Por exemplo, quando alguém entra em um emprego, a pessoa ela acaba pensando nos seus sonhos, nos seus planos, nas suas vontades. Então essa pessoa ela tende a acreditar que aquilo ali vai ser suficiente para realizar os sonhos dela. Então a pessoa entra ali, faz um filho, de repente faz uma dívida aqui ou ali, e isso leva a pessoa a ficar presa no subemprego, porque você entrou em um lugar, já criou dívidas, que são os compromissos sociais que eu sempre falo, acreditando que aquele lugar seria bom para isso, e a pessoa acabou que não conseguiu ganhar nem um pouco a mais e se sentiu preso. Eu sei que essa discussão aqui é uma discussão que vai muito longe. Por quê? Porque alguém vai dizer assim, tá, mas eu vou esperar quando para eu casar, para ter um filho, para parcelar um carro, uma casa? Quando? Eu vou esperar qual data? Aí a gente tem que levantar algumas questões aqui importantes. Uma casa é algo bom. Um carro, desde que não seja um carro 0 km de 100 a 200 mil reais, como a gente vê muito pobre comprando, pode ser bom sim, porque o carro ele pode te levar para o seu trabalho, pode te ajudar em alguma necessidade que você tem. Então não tem problema em você comprar um carro parcelado desde que
esse carro não seja muito maior do que o seu patrimônio. Essa é uma métrica que muitas pessoas usam para medir a ideia de comprar um carro novo, 0 quilômetro. Se o carro custa mais do que eu tenho guardado e ele não me serve como gerador de renda, não compensa comprar um carro tão caro. Vamos explicar melhor. Se eu não tenho 100 mil guardado, por que eu vou comprar um carro de 150? Porque se você for por aí, você acha carro que custa 80 mil, no parcelado ele vai custar para você uns 120, 150 mil reais. Ou seja, você vai pagar 150 mil reais só de parcela, fora os outros custos, em um carro, sendo que você não tem nem 100 mil guardado. Entenderam a matemática da coisa? E esse carro, às vezes, só vai te servir para levar para um lugar e para outro. Não vai ser um carro que vai gerar renda ou um carro que vai, de repente, fazer com que você consiga ter algum benefício com ele. É só um veículo que vai servir como um prazer. Olha, eu quero um veículo para status, para eu andar para lá e para cá. Só isso. Então essas questões também precisam ser muito bem consideradas, porque às vezes acaba não sendo compensante o custo que você tem, o empenho que você tem, a dedicação que você tem em prol de um veículo ou em prol de repente, uma família, um filho, sendo que você não consegue manter aquilo. Eu sei que isso vai contra os sonhos das pessoas, que as pessoas querem sonhar com uma família. Isso é muito bonito. Só que você acaba criando um sofrimento, porque você não tem dinheiro suficiente para manter essas estruturas. Por isso que é tão importante construir pelo menos o básico antes, para que você não se prenda em 20 anos num subemprego, ganhando um salário mínimo, sabe, vivendo do aperto, não conseguindo o básico para poder pagar o dia a dia. Então essas coisas precisam ser consideradas para que você não viva desse aperto, para que você não viva dessa dificuldade onde você não tem o suficiente nem mesmo para o comum. O comum são os custos básicos de sobrevivência: água, luz, alimentação, vestuário, moradia. Então é importante que você compreenda que, se você não adquirir conhecimento, você acaba se mantendo no subemprego por 20 anos. Algumas pessoas lá atrás podiam se dar o luxo de fazer isso porque antes você conseguia pagar as contas. Hoje, o que você ganha já não permite mais que você pague tantas contas assim. É interessante você pensar também que, antigamente, era muito mais fácil você encontrar alguém que topava uma vida de construção. Hoje as pessoas querem uma vida pronta. Então você entra em um relacionamento hoje onde as pessoas já não têm paciência um com o outro, elas não vão querer construir nada e diante de qualquer problema há uma grande chance das pessoas romperem com esse relacionamento, que é uma coisa a se pensar também para evitar sofrimento. Do contrário, você acaba tendo que entrar em um subemprego, você não vai ter tempo para conseguir reconfigurar sua vida ali para poder se livrar desse subemprego. O tempo vai passar, você não vai conseguir ganhar mais dinheiro, você não vai ter tempo para poder ganhar mais dinheiro e depois que o tempo passa, bate algum arrependimento que você poderia ter feito algo para poder transformar sua vida. Então o que eu tenho a dizer para vocês aqui nesse vídeo é: trabalhem pela liberdade, não trabalhem pela sobrevivência. Pegue as experiências das pessoas lá do passado. As pessoas se mantiveram no mesmo emprego por longos períodos de tempo e não conseguiram construir praticamente nada. Muitas pessoas se mantiveram na mesma realidade social e nada foi efetivamente construído, melhorado. Por quê? Porque o tempo passou, as pessoas não adquiriram conhecimento, a inflação chegou, seu dinheiro vale menos, você compra menos coisas hoje, há uma dificuldade muito grande de se obter recursos básicos e as coisas estão cada vez mais complexas. Tem um link aqui na descrição onde eu ensino você a se libertar do mundo do subemprego. Sem o conhecimento, há uma grande chance de você replicar o que muita gente já fez, que é ficar 10, 20, 30 anos no mesmo emprego sem a menor perspectiva de melhoria de vida. Deixa nos comentários o que você pensa sobre esse tema e mais uma vez eu bato na tecla: trabalhe pela liberdade e não pela sobrevivência.